Olá, boa noite. Sou Francisco Jackson, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal da Paraíba, Brasil, e é com prazer que venho a esse evento hispano-brasileiro, um evento que promove o intercâmbio e a integração acadêmica e cultural. Para este fim, trago minha pesquisa intitulada Barreiras à Comunicação no Processo de Inovação Aberta no Ministério Público de Pernambuco. É um trabalho que me inspira por conta de minha vivência no processo de inovação na instituição e também pelo movimento na universidade em relacionar essas barreiras à comunicação ao usuário, ao cidadão. Então, per si, essa necessidade de uma infocomunicação entre instituições públicas e cidadão já justifica minha pesquisa. Tentarei seguir esse roteiro que está aqui na apresentação. Iniciaria falando da instituição Ministério Público. É uma instituição que não é do Poder Judiciário, mas faz parte do sistema de justiça, cuja missão e visão é promover a cidadania, a conexão e a transformação social. É uma instituição pioneira no processo de inovação aberta e traz em si a necessidade de uma melhor relação infocomunicacional com os usuários interno e externo, principalmente com o cidadão. Então, é uma era de conexões que nós vivemos, de inovação. Então, a sociedade brasileira vive esse dilema comunicacional e tecnológico, sobretudo quando observamos os direitos humanos e a cidadania. Então, as instituições públicas, como o Ministério Público, se apropriam dessas tecnologias e tem gerado essa expectativa de um cidadão digital. Então, é papel do Estado assumir essas demandas e tendências tecnológicas, mas também de fazer a correta comunicação com a população, em suas diferentes dimensões, condições econômicas e etc. E a questão da pesquisa é como se deu a inovação aberta no Ministério Público de Pernambuco, suas principais barreiras comunicacionais e as possíveis contribuições para a cidadania. Então, o objetivo é analisar essas barreiras no processo de inovação na instituição e seus efeitos na cidadania. Bom, a metodologia é baseada em estudo de caso, combina procedimentos bibliográficos e documental numa abordagem qualitativa. Para atender ao objetivo, tem-se uma construção teórica na perspectiva da ciência da informação multi e transdisciplinar, o estudo da inovação aberta com o olhar nas barreiras à comunicação no MPPE e depois os achados em relação a essas barreiras e seus efeitos na cidadania e algumas considerações. A construção teórica ela é vasta, ela começa desmistificando essa visão reduzicionista da tecnologia, como coloca Pinho, para então entrar numa dimensão informacional, como coloca Araújo. E nesse sentido, a necessidade de competências infocomunicacionais, Lima e Brandão traz isso, e Henriette, ela fala da mediação e conhecimento em estado compartilhado. Então, isso tem muito a ver com toda essa dinâmica informacional, o que faz-se necessário o entendimento da inclusão digital e da cidadania digital, como coloca Carvalho Américo. Autores tratam, como Freire trata, da comunicação no processo de transferência tecnológica, como também dessas barreiras na perspectiva do usuário. Schumpeter traz a inovação como essencial ao desenvolvimento econômico e social. O Estado atrai para si essa inovação, é tanto que na própria Constituição e em uma emenda constitucional já coloca a inovação como dever do Estado, e então uma necessidade de uma info-inclusão. Também Henry Shakespeare, que é o pai da inovação aberta, ele entende que as ideias e a colaboração estão em movimento. Isso porque estamos falando de inovação aberta e não se pode mais trabalhar em blocos isolados.
Em relação à inovação aberta e às barreiras à comunicação no MPPE, a instituição ela se empodera de tecnologias no caminho da cidadania e da transformação social. Para tanto, atraiu para si a criação do Laboratório de Inovação Tecnológica e de Negócio, já em 2018, logo que Lei Federal de fevereiro permitiu a contratação de encomenda tecnológica pelo processo de inexigibilidade, o que seria necessário para a lógica de um processo de inovação aberta. É claro que tem riscos diferentes, mas isso gerou o contrato com o Porto Digital, que é o maior setor na parte do ecossistema de inovação, é uma indústria com várias startups associadas, e esse contrato está disponível no site da instituição. Então, a instituição aplicou 3 ciclos de inovação aberta no MPPE. Aqui está o programa OIL de inovação, então ele tem 3 fases importantes, que é desde o entendimento do desafio, o ciclo propriamente, e a implantação e evolução daquelas soluções. E nesse ciclo tem 5 fases. A primeira fase, a gente tem a fase da definição dos desafios, que requer um alinhamento político e estratégico dentro do MPPE, sendo fundamental essa comunicação entre os diferentes atores, que é o momento de lançar, fazer a chamada pública daqueles desafios. Na segunda fase, é a escolha das melhores ideias e equipes. Então, isso passa por toda a inscrição de várias empresas e organismos que querem concorrer àquele desafio. Então, faz-se necessário um ambiente infocomunicacional, porque tem todo um processo de comunicação nessa definição. A terceira fase é a elaboração dos protótipos daquelas empresas que foram vencedoras, potencializando a comunicação com os futuros usuários, porque esses protótipos eles têm que ser feitos para atender o usuário. E assim a quarta fase, que é a construção do produto mínimo viável. E na quinta fase, esse produto é apresentado com um mínimo de funcionalidade ao Ministério Público, aos parceiros, especialistas, convidados e etc. Bom, e aqui estão os dados do primeiro ciclo de inovação, mas vou me concentrar nessa necessidade de uma comunicação eficiente. À época, a necessidade da comunicação extrapolava a realidade pública. Estávamos falando de um modelo de inovação aberta, de uma legislação que, para um processo muito grande, que fugia àquela lógica tradicional, mais cartesiana, da Lei 866, a comunicação com a alta gestão e com os setores estratégicos, uma comunicação altamente digital, fugindo um pouco à lógica das coisas, e a própria sociedade, né? Porque tudo isso tem que chegar ao cidadão. Então tem que haver um equilíbrio tecnológico aí para chegar ao cidadão. No segundo ciclo, destacaria aqui já algumas competências digitais e interferência no modo operantes, a apropriação de competências comunicativas e o amadurecimento institucional, o que gerou, em certa medida, outras barreiras de comunicação e outros estudos. E o terceiro ciclo, que consideramos a expressão simbólica do processo de inovação, que foi o ciclo que buscou engajar toda a comunidade de inovação brasileira na criação e entrega de soluções no combate à pandemia, num prazo mais curto, para se evitar o contágio. Então, daí, mais de 500 submissões de ideias que foram tratadas para chegar a 8 soluções. E então, tudo isso propiciou novos paradigmas na seara da informação e da comunicação, assim como já que ela também, inclusive, ocorreu toda remotamente. Então, veja que nós saímos de uma situação analógica para uma situação completamente digital. E o que todo esse estudo gerou? Primeiros achados, o caminho da inovação aberta sugere um alinhamento tecnológico entre os principais atores e usuários. Então, há uma cultura organizacional em relação às tecnologias e uma cultura mais forte ainda em relação ao próprio usuário.
Então, tudo isso, toda essa necessidade de mudança em curto período, já per si já são barreiras à comunicação. A expectativa do aumento exponencial da produtividade também gera um senso de urgência tecnológica nos usuários, que muitas vezes não estão no mesmo nível tecnológico. Então, isso são riscos que ocorrem e muitas vezes pouco gerenciáveis, né? A ausência de normas e políticas de inclusão digital termina transferindo para esses movimentos de inovação o ônus da educação tecnológica, o que chega a ser um risco grande também, né? A falta de investimento em competências infocomunicacionais cria um vácuo comunicacional no processo de convencimento e na própria inclusão digital. Então, ao formar equipes com competências multidisciplinares, inovadores, tem-se a necessidade de alinhar essas equipes com a perspectiva do usuário. O engajamento e o empoderamento dos usuários são fundamental, imprescindível para quebrar essas barreiras à comunicação. Deveria haver uma política de inclusão digital no laboratório ou no movimento de inovação. O processo de inovação aberta também ele é fundamental para a ciência aberta, para o compartilhamento de informação científica. Então, assim, atrair para si essas competências infocomunicacionais é importante para todo o mercado científico, para todo o engajamento científico. A falta de políticas públicas de informação para a inclusão digital, seja a nível estadual, federal, municipal, termina dificultando essa inclusão digital. Então, a transformação social, ela, na realidade, é o termômetro da cidadania. Sendo assim, o usuário, o cidadão, ele tem que estar no foco. Então, todo esse trabalho de transformação, ele deve partir do usuário. Diante da inovação aberta, emergem novas necessidades em torno de políticas de TI que podem ser dimensionadas, estudadas estrategicamente, enfim. Esse estudo, ele contribuiu bastante, né? A instituição seguiu as boas práticas, atraiu um grande parceiro, mas ao assumir todo esse processo de inovação, em grande medida, o protagonismo da inovação aberta na área pública, do estudo do MPPE, canaliza para o entendimento de que as barreiras à comunicação são também desafios para a cidadania. Então, mais do que... nós estamos diante de uma situação em que as barreiras à comunicação terminam nos sinalizando para uma mudança numa perspectiva maior do que do próprio programa, que é uma cidadania digital, uma inclusão digital. Eu vou terminar por aqui, pessoal. Espero que tenha passado a mensagem. Depois vocês terão a oportunidade de ler o artigo. No dia da apresentação, estarei disponível para tirar as dúvidas.